Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. O tema da aula de hoje é como criar desafios de longa duração que realmente funcionam. Nessa aula, nós vamos tratar justamente sobre essa temática. E para iniciar nossa jornada, eu gostaria de ler a frase preliminar que vai ser projetada na tela. O texto base diz o seguinte, veja. Desafios de longa duração em treinos funcionais gamificados são uma maneira eficaz de manter a motivação e promover o progresso contínuo dos alunos. Esses desafios precisam ser cuidadosamente planejados para garantir que sejam viáveis, recompensadores e estimulantes ao longo de semanas ou também de meses. A seguir, eu gostaria de apresentar as principais estratégias para poder criar desafios de longa duração que funcionam, acompanhadas de exemplos práticos para poder facilitar a compreensão e a implementação dessas práticas. Então vamos lá, vamos começar a nossa jornada. Primeiro item, estabeleça objetivos claros e mensuráveis. O primeiro passo na criação de desafios de longa duração é definir objetivos claros e mensuráveis que sejam relevantes para o aluno, para a aluna que está praticando a atividade física. Esses objetivos, eles devem ser suficientemente desafiadores para manter o interesse ao longo do tempo, mas também realistas, para que os alunos sintam que podem alcançá-los. Vamos pensar aqui então em alguns exemplos. Primeiro exemplo que eu pensei, desafio de força de 3 meses. O objetivo pode ser aumentar a capacidade de levantamento de peso em 15% ao longo de 3 meses. O aluno pode começar levantando uma certa carga em exercícios, como supino, e ao longo das semanas aumentar gradativamente o peso até atingir a meta que foi estipulada. Outro exemplo que nós poderíamos colocar seria o desafio de resistência de 8 semanas. O objetivo aqui pode ser melhorar a resistência cardiovascular com aumento de 20% no tempo de corrida ou a distância percorrida, né? Ou na distância percorrida ao longo de 8 semanas. Definir esses objetivos com números concretos, com números palpáveis, ajuda o aluno a acompanhar o seu progresso e ter uma visão clara do que precisa fazer para alcançar, para atingir esse objetivo. Segundo item, vamos lá, vamos avançar. Divida o desafio em etapas gerenciáveis. Para garantir o sucesso de um desafio de longa duração, é essencial quebrá-lo em etapas menores e gerenciáveis. Isso ajuda a evitar que os alunos se sintam sobrecarregados e permite que celebrem pequenas conquistas ao longo desse caminho, ao longo dessa jornada, ao longo desse processo que será percorrido. Então vamos imaginar aqui um desafio de resistência em 3 fases. Se o objetivo final é correr 10 km, 10 km em um tempo determinado, o desafio pode ser dividido em 3 fases. Na primeira, o aluno trabalha para correr 5 km. Na segunda, aumenta a distância para 7 km. E na última etapa, nós chegamos nos 10 km. Dessa maneira, gradativamente, nós podemos acompanhar o desenvolvimento e o desempenho do aluno. Outro exemplo, o desafio de flexibilidade em 12 semanas. O desafio ele pode ser dividido em trimestres, onde cada 4 semanas o aluno ele foca em aumentar a amplitude de movimento em áreas específicas do corpo, como quadris, ombros e pernas. Essa abordagem faseada mantém o aluno engajado porque oferece a oportunidade de ajustar o seu ritmo e comemorar avanços graduais que irão acontecer dentro desse processo. Terceiro item importante, veja, ofereça feedback contínuo e ajuste de metas. Desafios de longa duração exigem monitoramento contínuo e ajustes regulares para garantir que os alunos estejam progredindo no ritmo certo, né, dentro aqui desse contexto. Perceba que o feedback contínuo ajuda a motivar os alunos e oferece a oportunidade de revisar as metas, se for necessário. Então, nós podemos fazer pequenas alterações dentro desse processo. Um exemplo prático que eu poderia citar aqui seria o acompanhamento semanal ou quinzenal. Nós podemos agendar sessões de avaliação com os alunos para poder verificar o seu desempenho em relação às metas estabelecidas. Então, por exemplo,
Se o aluno estiver realizando um desafio de força, de aumento de força, nós podemos monitorar o progresso semanalmente e ajustar a carga dos exercícios conforme necessário. E nós também temos o feedback visual. Nós podemos utilizar gráficos de desempenho ou aplicativos de treino que exibam o progresso do aluno ao longo do tempo. Um gráfico que mostre o aumento gradual de peso, levantando, né, ou a redução no tempo de corrida, é uma maneira visual e motivadora de demonstrar progresso dentro desse contexto. Esse acompanhamento regular garante que o aluno permaneça no caminho certo e ajusta as expectativas conforme necessário dentro aqui desse escopo. Seguindo para o nosso quarto item, vamos lá, vamos avançar. Incorpore recompensas progressivas. Recompensas são uma ferramenta poderosa para manter o engajamento ao longo de um desafio extenso. Elas devem ser distribuídas ao longo do tempo para que o aluno se sinta incentivado a continuar se esforçando, né, para que o aluno ele consiga se superar. As recompensas não precisam ser apenas físicas, podem incluir reconhecimento público, progressão de nível ou benefícios exclusivos. Pense comigo sobre as recompensas por marcos. A cada fase do desafio, ao completar uma parte significativa do objetivo, por exemplo, 30% do progresso ou 50% do progresso esperado, o aluno ele recebe uma recompensa, como um desconto em um serviço ou uma sessão de personal trainer. E dessa maneira, nós podemos motivar o aluno a continuar, a cumprir, né, a executar a tarefa que foi proposta. Essa abordagem de recompensas mantém o aluno engajado e focado nos resultados a longo prazo, né? Não apenas nesse processo pequeno. Quinto item importante que nós podemos promover a partir da gamificação na academia, nos treinos. Promova a competição saudável e colaborativa. Integrar elementos de competição saudável e colaboração pode ser um forte impulsionador de motivação em desafios de longa duração. As competições podem ser individuais ou em equipe, e a colaboração pode ser incentivada para criar um senso de comunidade. Vamos pensar na competição individual com ranking? Nós podemos estabelecer um ranking mensal para os alunos baseado em pontos obtidos por desempenho nos desafios. O ranking ele pode ser visualizado em um quadro ou aplicativo, criando um incentivo constante para melhorar e manter a liderança neste quadro. Vamos também pensar num desafio de equipe de longa duração. Nós podemos dividir os alunos em equipes que competem ao longo de um desafio de 3 meses. Cada equipe deve trabalhar junta para atingir metas coletivas, como o número acumulado de horas de treino ou uma distância percorrida. A equipe que atingir o objetivo primeiro ganha um prêmio especial, né? Então, essa abordagem visa estimular os alunos a se comprometerem com desafios individuais e coletivos e cria um ambiente motivador de apoio mútuo para que todos possam avançar dentro desse processo, dentro desse progresso. E seguimos para o nosso último item, o item 6, que diz o seguinte: varie os estímulos ao longo do tempo. Para evitar a monotonia, é essencial variar os estímulos físicos e mentais ao longo do desafio de longa duração. A introdução de novas atividades ou exercícios e metas intermediárias mantém o desafio interessante e estimula o progresso do nosso aluno dentro desse contexto. Então, por exemplo, nós podemos ter desafio surpresa. Então, durante o desafio de longa duração, nós podemos adicionar um desafio surpresa, onde os alunos eles precisam completar um exercício novo ou inesperado. Esses desafios surpresa, eles podem oferecer pontos, bônus ou uma recompensa extra, mantendo a motivação e a curiosidade dos alunos. Nós também podemos propor variações, né, dos circuitos funcionais. Se o desafio for baseado em resistência, nós devemos variar o circuito de exercícios a cada 2 semanas. Um circuito pode focar em movimentos de alta intensidade, como burpees e sprints, enquanto o outro pode ser mais focado em força e levantamento de peso. Então, nós podemos fazer aqui esses ajustes. Nós podemos concluir, né, depois de tudo isso que nós trouxemos aqui, que criar desafios de longa duração que realmente funcionam requer uma combinação de planejamento estratégico, metas claras, recompensas e variação.
Ao dividir o desafio em etapas gerenciáveis, oferecer feedback contínuo, incorporar recompensas e promover a competição saudável, os instrutores garantem que os alunos permaneçam motivados e engajados ao longo de todo o processo. Esses desafios, quando bem projetados, tornam-se uma ferramenta poderosa para manter o comprometimento dos alunos e assegurar o progresso a curto e, obviamente, a longo prazo, que foi o tema desta aula. Eu espero que você tenha entendido esses elementos e fica aqui o convite, o desafio, para que você continue os estudos a partir dos materiais que estão à sua disposição. Por isso, eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima aula. Tchau, tchau!